lá no Morumbi, do Ganso ou o negócio tá... Não, inclusive conversei ontem, por mais de uma vez, com o... Ele deve estar vendo a gente lá na Espanha, o empresário do Paulo Henrique Ganso, com o Pepinho, e ele continua dizendo que ele não está mais na Espanha. Ele não tem nenhuma indicação do Sevilha a respeito. O Sevilha não se posicionou a respeito da liberação do Paulo Henrique Ganso e por isso ele não pode ter nenhuma tratativa e não teria nenhuma tratativa sem ter a liberação do jogador, está aguardando a liberação do jogador. Na Europa existem clubes interessados e ele já sabe disso. E o São Paulo, claro, se você falar que o Paulo Henrique Ganso volta, eu pessoalmente, é uma visão pessoal minha, das conversas que eu tive, inclusive com algumas outras pessoas, o Paulo Henrique não volta a jogar no futebol brasileiro tão cedo. Então ele não volta a jogar em lugar nenhum. Vamos dar uma olhada? Ele vai continuar Pascoal, na Europa. O estilo do Ganso não combina com o futebol europeu, cara. Na Europa, não combina. Mais um tempo. Pascoal, vai dar murro em ponta de faca mais um ano. Eu gosto muito do futebol do Ganso, mas tem jogadores que precisam se adequar à realidade dele. O Ganso, pelo estilo de jogo que ele tem, cadenciar o jogo, parar, olhar, lançar, o futebol europeu não permite mais isso, Pascoal. É um futebol muito rápido, é um futebol de movimentação. Em Portugal ele poderia rodar com esse futebol aí. Mas vem cá, o Sevilha deu alguma indicação, nada, não falou nada. Mas o Porto e o Benfica não vão atrás dele. Olha aqui. Ele está treinando, ele está afastado. Ele está treinando. O Pepinho foi conversar com eles porque a intenção do novo treinador... O Pepinho foi lá pedir ao Sevilha para liberar o Ganso, não, é isso? Não foi isso. Para rescindir o contrato? Não foi isso. Você foi maldoso agora. Para liberar o Ganso, eu entendi. Você quis fazer piadinha de duplo sentido. Mas só que o Vazencano não está hoje. Só uma coisinha. Não foi isso, meu senhor. Não foi isso. Ele foi convidado a ir lá para conversar a respeito da possibilidade de se desfazer o contrato. Convidado quem? Pelo Sevilha? O empresário do vem aqui acertar a rescisão. Foi isso. Acertar a rescisão. Claro. Acertar a rescisão. Isso. Ele propôs o que ele imagina ser o correto para fazer esse tipo de coisa. Pelo tempo de contrato que não tem. Que tem. E até agora o Sevilha não deu nenhuma resposta. O Ganso, na verdade, o Sevilha quer liberar, quer dispensar o Ganso, Pensou, né? Quer liberar o Ganso e... Não quer afogar. E o Ganso quer uma grana, é isso? Estamos conversando a respeito dessa liberação dentro da proposta, é isso. O Sevilha fez uma proposta de rescisão e ele fez uma contra-proposta de rescisão. Estão esperando a solução. Até agora... Isso já tem uma semana, até agora o Sevilha não... o Ganso não agradou. O Ganso não está inscrito na Champions. Não. O Ganso não está relacionado na Champions League. E nem vem jogando no Campeonato Espanhol. É um fracasso. Nem vem jogando. Nem banco vai. Nem tem ido para os jogos do Campeonato Espanhão. Porque eu achei que ia dar certo. E não é o primeiro treinador que faz isso com ele. Eu achei que ia dar certo o Ganso lá. Na Espanha eu achei que ia... Já percebeu que tudo você acha que vai acontecer? Mas todo mundo aqui achou. Acontece ao contrário? Eu não. Não, todo mundo aqui achou. 1-0 Vasco. Já diria o Mano Brown. Tem uma frase do Mano Brown que é muito boa, Benjamin. Ele diz o seguinte: o que você prefere? Viver pouco como um rei ou muito como um Zé? O Ganso na Europa é viver muito como um Zé. No Brasil, ele joga muito. É um jogador que desequilibra. É um cara que vem pra cá e faz chover. Deu pra ver. Esses anos de São Paulo cansou de ganhar campeonato com ele. Não, mas, Claudinho, analise o Ganso individualmente. Você gosta. Então, é o seguinte... Mas não pode analisar. Você me levou de você? Isso aqui é dia... Vamos lá. Isso. Uma piadinha de duplo sentido. Não é. O Flavinho, ele analisa o jogador. O Paulo Henrique, então, analisa o Paulo Henrique. O negócio é o seguinte, é um jogador que, tecnicamente falando, ele é muito bom. Mas pro futebol europeu, que é um futebol hoje que mudou muito a característica, é um futebol de velocidade, que todo mundo ataca em bloco e defende em bloco. Ele não joga em nenhum país europeu. Pascoal, quando eu vou falar de Ganso na Europa, eu vou pensar em time grande. Em outras palavras, você está dizendo o seguinte, que o Ganso no Brasil cresce e na Europa... Até pelo frio, encolhe. Desaparece. Quase desaparece. Vamos parar com as piadinhas de duplo sentido, Fábio Azevedo, pô. Olha, vamos dar uma olhada aí, ô Pascoal. E o São Paulo em alguns camisa 10 aí, estilosos da história do São Paulo. Vamos dar uma olhada aí. Sempre foi nosso forte. Qual será o futuro de Paulo Henrique Ganso? O São Paulo não esconde. Se tiver oportunidade, pode sim repatriar o armador. Aliás, meias clássicos e tricolor paulista é um casamento muito conhecido. Zizinho foi um grande exemplo nos anos 50. Com o ex-jogador de Bangu e Flamengo, o São Paulo conquistou o título de 1957. 2 décadas depois, outro meia armador chegou do Rio de Janeiro e fez sucesso com essa camisa. Estou falando de Gerson, o canhotinha de ouro,
fundamental para acabar com o jejum de títulos. Gerson foi bicampeão paulista em 70 e 71. Ainda nos anos 70, um uruguaio, dono de futebol refinado e ao mesmo tempo de raça, Pedro Rocha, honrou a história dos grandes meias armadores do São Paulo. O ex-jogador do Peñarol fez parte das conquistas dos paulistas de 71 e 75, além do Brasileirão de 1977. Nos anos 80, um craque que falava pouco e jogava muito. O ex-menino da Vila, Pita, encantou São Paulinos com a genialidade de um grande meia-esquerda. Com ele, o tricolor faturou os estaduais de 1985 e 87 e o Brasileirão de 1986. Logo depois de Pita, Raí ganhou o status de ídolo. Se o irmão Sócrates brilhou com a 8 no Corinthians e na seleção brasileira, Raí explodiu no tricolor, usando a 10. Tornou-se um dos maiores jogadores da história do clube, faturando os paulistas de 89, 91 e 98, o Brasileirão de 1991, as Libertadores de 92 e 93 e o Mundial de 93. Outro que cansou de levantar taças com a camisa do São Paulo foi Danilo, mais um camisa 10 que falava pouco e jogava demais no tricolor. E Danilo é um caso raro. Jogador adorado pela torcida do São Paulo e também pela torcida do Corinthians, atual time dele. Ainda poderíamos colocar outros meias nessa lista, caso de Silas e dos mais ofensivos, Muricy Ramalho, Renato Morungaba e Kaká. Bem, se Ganso voltar, outra história de um grande meia clássico poderá continuar sendo escrita em um dos times que mais preza pelo futebol arte na história. Ô, Sormani, o Ganso entra nessa lista desses grandes camisas 10 da história de São Paulo? Não, não entra. Não entra porque um grande jogador tem que ter títulos, né? E salvo raríssimas exceções, né? Rivelino, ponto. É Rivelino. Salvo pronto. só essa exceção. Acho que a única exceção é essa, é o Rivelino. E ele não teve uma conquista expressiva no São Paulo. O São Paulo teve grandes camisas 10. Nossa, a gente como viu a cada gente um viu aí nessa matéria. Gerson. Eu tenho dúvida se o Pedro Rocha jogou com a camisa 10. Jogou. Eu lembro. Eu tenho dúvida. Eu vou dar uma pesquisada. E o Mas Pita, eram jogadores geniais. Sim. Rocha e Gerson. O Pedro Rocha foi talvez o maior meia que eu vi jogar. Mas o Ganso não se assemelhou ao Pita? Não. O Pita é mais rápido que ele. Pita era mais dele. Naquela época já. Naquela época o Pita já era mais rápido do que o Ganso. 30 anos atrás, quem está falando, né? Só. Porque ele tinha dois caras correndo do lado do campo. O Ganso se assemelha ao Gerson, que é aquele futebol cadenciado da década de 1970. De lançamento. No formato, na passada, no jeito do comportamento em campo. O Gerson era muito mais jogador. A gente dá cambalhota agora aí. Sim, o Gerson era muito mais jogador que o Ganso, não tem nem comparação. Sem contar que ele tinha uma liderança que o Ganso não tem e, ao que tudo indica, jamais terá. É dele, né? É, exatamente. Mas eu não colocaria não, mesmo. Só se ele voltar para São Paulo e ganhar 3 brasileiros, uma Libertadores, aí muda tudo. E olha, eu tô falando aí que eu mandei uma mensagem pro empresário do Ganso, Pepinho, e ele falou que realmente tá igual que você falou. Tá tudo igual, não tem novidade, tá tudo na mesma. Zero de novidade. Tá tudo na mesma. Tinha conversado com ele, ele tinha me dito isso também. Agora, esperando, né, pra ver qual é a solução. Até quando vai o contrato dele, Pascoal? Mas tem contrato. Mais 1 ano de contrato ainda. Ele Não, tem mais 3 anos. 3 anos? Mas não, tem mais 4 anos de contrato. Eram 5? 5 anos de contrato. Eu conversei com o Pepinho, não faz muito tempo não. Ele me falou, ele tem mais 4 anos de contrato, incluindo esse, né? Mais 4 anos de contrato com o Sevilla. O que ele poderia fazer, Sormani, então, ao invés de rescindir o contrato, é fazer o que muitos jogadores tentam também. Volta para o Brasil por 1 ano, aumenta uma o vínculo temporada aqui, talvez renova por mais 1 ano com o Sevilla e volta ele não está muito disposto a querer voltar. Não, mas eu sei, ele vai continuar. Até onde eu sei, ele gostaria de tentar a Europa também. Então, mas a Europa quer tentar o Ganso? Tem alguns. Ele tem mais 3 anos e meio de contrato. Eu com o 3 e meio. Ele falou ano passado, contando esse ano 4. E mais 3. Eu quero tentar Europa. O que é tentar Europa? É jogar num clube top, Pascoal? É jogar num clube de expressão? Jogar no Sporting, dá?
Dá. Sabe, Pascoal? Dá. Futebol português, dá. com relação à exposição, ele vai ganhar uma margem, Pascoal, mas na boa, ali é Benfica e Porto. O Sporting já é um degrau abaixo do Benfica e do Mas Porto. ele quer ficar na Europa. Mas o sonho da vida dele é morar na Europa. Fábio Azevedo, ele pode comprar uma casa de veraneio, ele passa as férias lá. Jogar mesmo, para trabalhar. É o que eu falo aqui. Jogar no Las Palmas é estar na Europa, mas é uma porcaria, gente. Você imagina esse jogo, Las Palmas e Las Vaias. Olha aqui, agora tem uma informação nova, Pascoal. Que o Sevilha mudou de opinião, mudou de ideia e quer que o Ganso continue. Só que o staff, o empresário, o Ganso já avisaram o Sevilha que ele não vai ficar. Agora não quer mais. Agora também não vai ficar. Tem um contrato? Tem contrato. Ele tem um contrato? Como é que vai ficar? O Sevilha tem todo o direito de escrever o jogador ou não. Tem todo o direito. Não está no contrato de que ele é titular. Exatamente. O que ele não pode fazer é colocar o Ganso à margem do resto do elenco. Ele está treinando junto com todo mundo, recebe o salário. Recebe o salário e acabou. Não, o Mano acabou de dizer que 3 jogadores do Palmeiras não estão inscritos no campeonato. Estão lá treinando. Esse discurso de que o Sevilha mudou, ele me parece muito simplista. O Sevilha chamou, não houve acordo, olha, então segue o baile. Vamos colocar aqui até uma próxima conversa. Exatamente isso. A leitura que eu tenho é essa do Ganso. Então, olha, só para repetir essa informação de último momento. O Sevilha mudou, assim, a informação, que o Sevilha agora quer que o Ganso continue, mas o Ganso comunicou ao Sevilha que não quer mais continuar. Essa é a última informação que acabei de receber. O Sevilha tem todo o direito de emprestá-lo na próxima janela. Agora, para o mercado brasileiro pode, porque ainda está aberto. Eu digo lá na Europa. Não, porque ele quer ficar na Europa. Se ele quer ficar na Europa, só no meio do ano. Agora, o Ganso deveria seguir os passos do Gabigol. Gabigol vai voltar para o futebol brasileiro, vai começar a atuar daqui a pouco com a camisa do Santos. Não, mas vai começar, Pascoal, porque até agora aí o cara pode ser. Você voltaria, Flávio, se você fosse o Ganso, você voltaria vai desembestar. Para ficar um ano aqui no Brasil? Sim, na situação exata que precisa que esse rapaz vive, sim. Eu acho que é a única forma dele renascer pro futebol, porque desse jeito aí ninguém mais vai ouvir falar. Tem outro centro, você pode se recuperar em outro centro. Não, mas pode se recuperar em Portugal. Não, mas primeiro é o seguinte, Pascoal, eu acho que é o que o Fábio falou. Acho que a Europa não quer o Ganso. Essa história de que tem 3, 4 times interessados, pra mim isso é mentira. O Pepinho é mentiroso? Não sei se é mentiroso. Pra mim isso é conversa de empresário. Pra mim isso é mentira. O cara chega lá pro clube e fala, vem com esse papo. Não é normal, gente, comércio. Trata-se de comércio de gente, no caso. Aí, eu acho que não tem ninguém na Europa interessado. Quem é que vai se interessar pelo Ganso? O cara não joga. O cara não é inscrito pelo clube na Champions League. O cara tá lá 2 anos, não faz gol. Não fica no banco. Quem é que vai se interessar pelo Ganso? Quem sabe da existência do Ganso é o futebol brasileiro. O último jogo do Ganso, só para te ajudar, foi em dezembro do ano passado. Quem sabe da existência do Ganso é o mesmo caso do Gabigol. O Gabigol lá. Quem ia se interessar pelo Gabigol depois o Benfica se interessou. Não, depois do que aconteceu na Inter e no Benfica. Na Inter mas e no Benfica. Mas é o caso do Ganso, né? O Ganso, por exemplo. O Ganso é pior, talvez. Lógico que é. É pior, porque ele já está mais tempo. Ele já está mais tempo e não teve uma segunda chance. O Gabriel teve uma segunda chance e desperdiçou também. Então eu acho que quem pode se interessar pelo Ganso é só algum time brasileiro, que sabe que é um pouco do que o Mano tá falando. Sabe que aqui ele joga, aquele... Aí vai ficar lá fazendo o quê? Aqui, Fabinho, o Ganso ele volta e faz chover. Assim como o Gabigol faz. Eu não acho que faça chover, eu não vejo tudo isso também no Ganso, mas eu acho que é uma chance que ele tem. Mas seria melhor o Ganso não voltar pro Santos, que hoje não tem um camisa 10? Eu acho que caberia melhor no Santos, eu não sei qual seria a parada lá com a torcida do Santos, que pode ficar um pouco zangada, porque saiu mal do Santos e tudo. Mas eu acho que para se recuperar para o futebol, no caso do Ganso, sim, eu acho que era melhor voltar para o Brasil. Porque na Europa acho que não funciona, simplesmente não funciona. Como o Gabigol não funcionou. Só que o Gabriel é mais jovem e ele tem a chance, muito novinho ainda, de se recuperar e voltar a despertar o interesse de alguém lá. Porque o cara que faz gol... etária pesa nessa hora. Claro que pesa. O Gabigol tem 22 anos. Na verdade, o Sevilha fez um mau negócio. Sevilha fez um mau negócio. Não acho que tenha sido um mau negócio, Fabio, porque naquela oportunidade o Ganso estava jogando bem, cara. Mas quando você acaba... Apostou no cara. Tava jogando bem numas, hein? Vocês viram... Mas o elenco do São Paulo para a seleção brasileira. Era um dos melhores, cara. Eu tô contigo, Nelson.
Não, é porque. Sabe o que Agora é fácil falar pra ele. Sabe qual que é? O cara não deu certo. Aquela oportunidade. Então, você que gosta de lembrar das coisas, então pega minhas gravações lá. Você tem bode do cara. Eu não tenho bode. O Ganso jogou tão bem em 2010, e depois ele caiu tanto de produção. E de vez em quando ele fazia um joguinho ou outro bom, e a gente ficava com aquela sensação de que ele ia voltar a jogar bem e tal. Nunca voltou a jogar bem enquanto ele jogou em 2010. Nunca. Eu acho ele muito bom jogador. Ou você vai soltar uma bola brasileiro, o cara nada de braçada. Se ele voltasse, eu acho que ele ia arrebentar aqui. Então, mas aí tem que se adequar à realidade do futebol brasileiro. Vou financeira. Salarial. Repito, a informação que eu estou tendo agora é a seguinte, que a vontade deles é rescindir com o Sevilha. Aqui, e ir. A ideia é rescindir e ir em definitivo para outro clube e não por empréstimo. Eu não pego no pé do Ganso. Jamais. Pata, né? Jamais, até porque não pego no pé de ninguém e eu não tenho nada contra o Ganso, muito pelo contrário. Eu acho o Ganso um cara gente finíssimo, um cara do bem, um cara parceiro, gente boa demais. Eu só acho que há sempre uma supervalorização em relação ao Ganso. O Ganso jogou aqueles 6 meses de 2010 ou 11? Ele foi sem nunca ter sido, né? Não, o Ganso jogou 6 meses no Santos. 2010. Pelo amor de Deus. O que ele fez naqueles 6 meses foi sacanagem. Infelizmente... Ele não teve nenhum bom momento no São Paulo. Não, teve sim. A chegada dele no São Paulo ele foi muito bem. Não. Os últimos 6 meses do Ganso no São Paulo, ele foi bem. Ele não foi nada de excepcional. O Balsa tinha prometido que ele iria para a seleção e... Mas o início dele lá também foi bom. Ele não foi 30% do que foi o Ganso no Santos. Não, porque ali foi fora de série. Aqui foi, só que foi fora de série no Santos. Mas o São Paulo ele foi bem também. É a impressão que ficou. A gente olhava o Ganso e falava, meu Deus do céu, olha esse camisa 10 está pintando aí, Pascoal. Só que depois, infelizmente, não virou. Não sei se é problema médico, não sei por que aconteceu. Ele operou os dois joelhos. Quando eu falo é o seguinte, o Ganso, cara, quando ele faz... um dos joelhos, 2 vezes. O Ganso, quando dá um passe de calcanhar, Deus do céu, são 6 meses que a mídia fala disso. Aí é o seguinte, aí ele faz um gol, que são raros, um gol bonito, é o camisa 10 das antigas. É o camisa 10 clássico. Será que o Tite não tem que chamar ele? É isso que eu questiono. Mas eu acho o Ganso um bom jogador. Tudo bem, não, pode ser. Agora, não, bom jogador ele é, imagina. Ele não é um jogador ruim, lógico que não. Por exemplo, se o Santos fala contrato camisa 10 é o Ganso, o time vai ter Ganso e Gabigol, pô, muda a cara. Agora, não é um gênio. Eu acho que parecia pensa nele pro consumo nosso, Benja, pro consumo nosso aqui, ele é um cara interessante. Para aquilo que o Mano falou, eu concordo com ele. Para a Europa, onde o jogo é muito mais veloz, aí eu já acho mais complicado. Deixa eu trazer uns números aqui para ajudar nessa discussão. O Ganso está 1 ano e meio no Sevilha, certo? Sim. Ele assinou 5 anos, faltam 3 anos e meio. Na primeira temporada, ele disputou 10 partidas, sendo 5 como titular, tá? E fez 2 gols. Na atual temporada, que começou no meio do ano, ele jogou 8 partidas, sendo 7 como titular, fez 2 gols. O cara que está 1 ano e meio na Europa, jogando no Sevilha, jogar apenas 18 jogos em 18 meses, é um jogo por mês. É muito pouco. É muito pouco. Não, mas tem... os clubes olham isso. Os números deles não são ruins, não. Vou te mostrar por quê. Aqui. Eu vou te mostrar por quê. Os números deles só tem, você tem as assistências aí que você não mencionou. O número de assistências? Você não mencionou. Tem. Eu vou puxar os números dele inteirinho aqui. Deu 2 de calcanhar que... O Benjamin ficou de boca aberta. 1 ano e meio, espera um pouquinho, 2 assistências. Ele jogou 18 jogos em 18 meses. Vocês acham isso muito? Isso aí, não, ele podia ter dado 10 mas ele deu 10 passes de calcanhar. Gente, a gente está dizendo que ele jogou pouco. Então, jogou pouco. O número de assistências que sejam 3, 4, 5... Mas nenhum treinador definiu a situação dele no time. Porque ele não quer. Ele só joga, na minha visão, ele joga ali na faixa da meia-lua, um pouquinho mais para trás, na intermediária. Tentaram botar ele ali. Bota ele mais pra fora. Ali é a dele. Esse negócio de botar o cara de volante. O São Paulo não botou ele de volante? De segundo volante? O único técnico eu tô falando que coisa que você não viu. Na temporada passada, quem não pisava na temporada passada, o Ganso fez 14 jogos, foi isso que você falou, né? 10 jogos. 14 jogos ele fez. 14 jogos com 3 gols e 3 assistências.
Foi titular em 5 dessas 6 partidas, dessas 14 partidas. Isso na temporada passada. Na atual temporada, ele fez 11 jogos, 4 gols e 3 assistências. Ou seja, no Sevilla até hoje, ele tem 7 gols e 6 assistências, jogando pouco. Jogando pouco. Ele tem um total aí de 11 jogos na primeira temporada e 14 na atual. Quer dizer, são 25 jogos com 7 gols. Está contando amistoso? Não. Contando jogos oficiais. Não, oficiais. Copa do Rei, Copa do Rei, Campeonato Espanhol e Champions League. E ele tem, então ele tem esses números aí, entendeu? Não são números ruins. O que chama atenção é o fato de que ele não joga. Não joga. Mas quando joga, não deixa mas tem uma impressão ruim. Se sim. Quando ele joga não deixa a impressão ruim, então implicância dos treinadores, no plural, que não colocam ele numa sequência. Olha, o terceiro treinador do São Paulo que tinha pedido ele. Eu duvido isso. Pediu e depois isso largou. Isso eu duvido. É mentira? Isso eu duvido. Não estou dizendo que é mentira. Eu estou dizendo para você que eu duvido. Ele teve problemas com o São Paulo e com o Berizzo. 2 técnicos argentinos. Agora ele assumiu o Montella, que é italiano. Que não também não está jogando. Entendeu? Você pode achar que no primeiro momento o problema dele era com o argentino. Isso acontece. A gente sabe que existe. A gente sabe muito bem que no futebol tem essa rivalidade grande, de brasileiros de um lado, argentinos de outro e tudo mais. Mas agora com o Montella, que é italiano, não tem nada a ver com o argentino, também acontece. Quer dizer, alguma coisa tem. E eu acho que é aquilo que o Mano falou. Ele não tem intensidade para jogar na Europa. Não tem. Não tem. Então, por isso ele sofre. Mas nas partidas em que ele entrou, ele não deixou uma impressão ruim. Não deixou. Mas não joga. Porque tecnicamente ele é bom jogador, né? Só uma coisa, só para falar desse negócio aí. Lembra uma vez o São Paulo, numa entrevista lá na Espanha, perguntaram por que você não bota o Ganso, o jogador que acabou de chegar, ele falava, é quase uma decisão pessoal dele de não jogar pela falta de empenho nos treinamentos. Vocês estão lembrados disso? Lembro. Quem não sem empenho, quem não se escala é ele, né? Aquele negócio, vale para o Paulo Henrique a mesma situação do que a gente fala aqui, por exemplo, de um jogador que é novato, do Carlinhos do Corinthians. Os caras do Corinthians falam que ele não tem a pegada necessária no treinamento para jogar. Mas se o cara é para jogar ou é para treinar? O cara que tem jogador que não. Olha, para não encerrar esse assunto aí, que eu quero te fazer outra pergunta. Para você, Jones. Anderson Clayton, ou pode ser Clayton. Anderson Clayton. Quem jogou mais com a camisa 10? Alimentíssimo. Sim. Paulo Henrique Ganso pelo São Paulo ou Moisés pelo meu Verdão? Moisés, muito mais. Quem jogou mais nos seus respectivos times? Ele falou 10, o Ganso pelo São Paulo ou Moisés pelo meu Verdão? Moisés. Sim, o Moisés tem uma Copa do Brasil e um brasileiro. Pera lá também. É por isso que tem algumas comparações que são injustas aí. Só vi mais informado. Mas as comparações aí são injustas. Porque quando você fala a respeito do Moisés, é evidente que ele jogou muito. Não é comparação, ele só fez uma pergunta. Mas aí que tá. Você tem que olhar o entorno do Moisés também, que era muito mais favorável do que o entorno do Ganso no São Paulo. Um parque, uma Mas é fato. O Moisés jogou o que ele jogou, sendo protagonista, porque ele joga muito Então, pera um pouquinho. Então vamos fazer o seguinte, fazer a pergunta outra. São jogadores contemporâneos. O Moisés tem a mesma idade, talvez. O time do Ganso, quando o São Paulo foi... Desculpa, só um minuto. Puxa na memória vocês. O time do Ganso, quando ele foi embora... O time do São Paulo não era ruim, não. Não, mas não tô falando que é ruim. É que às vezes o time ele pode ter uma série de peças ali que são boas, mas... Se você tivesse... Peraí, o time de 2014 tinha Kaká, Alexandre Kaká Pato... em final de carreira. Kaká... o quê? É verdade. Kaká, Alexandre Pato, Luiz Fabiano, Rogério Ceni. Luiz Fabiano, que na segunda passagem foi uma tragédia. São Paulo foi vice-campeão brasileiro. Não foi não. 2014 foi. Não, senhor. Não foi. Acabou quarto ou quinto lugar. Não, senhor. Então, eu vim mais bem informado. Não foi. Mas qual, 2014? Não foi não, imagina. Não foi em segundo lugar? O Sport tá sendo disputado Libertadores. 2014, Campeonato Brasileiro. Não. Nossa, agora sua irmã deitou em você. Cadê a vassoura? Não foi vice-campeão. Cadê a vassoura? Quem foi vice-campeão? São Paulo? Foi.
Então, foi o que eu falei, o São Paulo foi vice-campeão. Aê, dá a vassoura aí. Não, eu vou pegar a vassoura. Vai bater na cabeça do Eu vou pegar a vassoura. Cadê a vassoura aí? Cadê a vassoura aí? A vassoura do Vargas, a porta da Fox tá com uma ventania muito forte, trouxe um monte de areia pra cá. Volta aqui, ó, Benjamin. A vassoura não é pra limpar. É pra ele aprender. Quem que veio bem informado aí? Quem veio bem informado? É o contrário, eu falei pra você que ele tinha vencido. Você tem muito O senhor também tá com a sua memória Eu não lembrei. Kaká, Luiz Fabiano, Alexandre Pato, Ganso. Aonde ele tá falando que o time do São Paulo era ruim? Não, eu não falei que era ruim. Eu falei que o time do Palmeiras era melhor. O fato do time do Palmeiras ser melhor é coletivamente falando. Vem mais bem informado. Vem mais bem informado. Tem que bater o Sormani. Vem mais bem informado aí. São Paulo não foi vice. Ô, Pascoal. Eu acho o Moisés um jogador melhor do que o Ganso na carreira. Não, poderiam jogar juntos, cara. Na carreira. E ele foi vice da Recopa no ano anterior. Eu vi o Moisés Perdeu na pro Portuguesa. Tomou, Porque é uma diferença, há quem conheça o futebol e aos que Imaginam. acham que. Fala igual pra você. Esse ponto aí eu o São quero ver Paulo se pega o CSA. Joga lá. Galera, Empate é pênalti. é segunda fase, empate é pênalti. E se mesmo que for pra pênalti, vamos supor que o São Paulo até classifique. Pera um pouquinho. Quem era o técnico do São Paulo em 2014? Muricy Ramalho. Osório. Era o Osório. Muricy Ramalho. Não? Quem era? Balsa? Eu já vou responder já pra você. Não, Balsa não. Eu vou responder já pra você. Não, o que muda? Eu só falei que São Paulo foi vice-campeão brasileiro. Essa é a sua memória. Não, mas não estou discutindo. Faz o seguinte, tira o ponto. Só tiro. Eu não falei nada, eu só falei, o São Paulo foi vice-campeão brasileiro em 2014. Eu não estou discutindo quem era o treinador. Ele não vai lembrar. Agora que eu tô vendo, ele não vai lembrar nunca. Não, tudo bem, mas não estou discutindo o treinador. Só falei que o São Paulo foi vice. É uma discussão importante. Ricardo Gomes, não? Vamos deixar O que muda? Vamos deixar ele lembrar. O que muda? Segue o programa. Pascoal, Segue o barco. o Dorival não era. Segue o jogo. Ô, Pascoal. Vocês estão tentando. Ele viu que ele falou bobagem, ele tá enchendo linguiça, eu conheço ele, olha lá. Combinado, Pascoal, Vai. eu não vou discutir, porque eu já falei. Mas o treinador de 2014 era Muricy Ramalho. Aí ele tá com essa cara de nádega, porque ele já ia falar alguma coisa, era o Mujica, era o Muricy. Fala agora pra você. Mas ele falou que não vai falar. O Dorival continua, a pressão continua grande lá. Continua a pressão muito grande. Se o São Paulo não classificar amanhã, o Dorival cai? Ah, Benjamin. Acho que a pressão vai aumentar. Se vai cair, eu não tenho... Aumentar, Pascoal, lógico que cai. Mas No passado o CSA vai passar de quem? Agora vamos começar a me xingar em Alagoas, né? Ó, calma, pessoal de Alagoas, tô indo pra ir no Réveillon, não precisa me xingar. Já tá pensando no Réveillon? Agora não é barato, irmão. Pra ir no novembro tá lascado. Mas enfim, é obrigação de São Paulo de passar, gente. Pascoal, É vai obrigação de São aumentar a Paulo. pressão. Se os caras ligam todo dia pro presidente que você diz, vão ligar agora o quê? De minuto em minuto? Um dia ligou outro, dia ligou outro. Liga um, desliga o outro. Pô, mas como é que dá pra aumentar essa pressão que já existe? A pressão é... Não, a se pressão for já eliminado existe. lá no São Paulo, eles chamam de CSA. Se for CSA. eliminado pelo CSA... Não é CSA, é CCA, Não, mas é que não como são- dizem em Alagoas. Se não vem mudar o nome do time, por favor. É o Centro Esportivo Alagoano. que é o- CRB que é- e CCA. Eu gosto do CSA. Tem escrito na União e Trabalho no escudinho. É muito bacana. Você viu o que ele falou? Eu não vou falar nada pra entrar no assunto. Então, Duas acho que se coisas. for- Ele fala se mal for do eliminado- suíte do se for- estádio do Bayern de Munique, que tem uma cama. Você gosta dele, ele vai nos estádios que ele gosta. o Rei pra Pelé, tomar- o estádio É um Ah, estádio lindo, poxa. gente. É um estádio lindo. Mas dá pra você responder o negócio por até 5 Eu minutos? tô tentando, mas eu não tô conseguindo. Vai, Se não você enche falar, linguiça. Pra mim, o Dorival sofrerá uma pressão ainda maior. Se vai cair, não tenho certeza. Não, Pascoal, Porque se tem for a prova- eliminado, cai. Ele tem a palavra do Raí, do presidente do São Paulo, que ele vai seguir como treinador Mesmo do se São for Paulo. eliminado. Tem a palavra do presidente do São Paulo e a palavra do Raí. Agora, daqui a pouco a gente não sabe o que vai acontecer. O futebol é assim, uma verdade não dura 24 horas. E a promessa dura quanto tempo? Nada. Promessa não dura nada. Então a gente tem que entender. Os torcedores do São Paulo e os cardeais do São Paulo entendem que o time já deveria estar produzindo mais do que está produzindo. Jogando melhor do que está. Não dá para sofrer todo o jogo. Qual é o nome dos cardeais? Assim, sai o Dorival, entra quem? O cardeal tem que ter uma solução, só tem um problema. Chama-se Cuca. Cuca, eles querem o Cuca. Mas o Cuca, gente, o Cuca já disse que não vai, a não ser que o Cuca mude de ideia. Eles têm uma viagem O São Paulo marcada, vale isso também? vai para a Não Copa vai? do Mundo. Legal. Enfim, Quantos jogos- Faltam 4 meses para a Copa do Mundo, inclusive. Quantas hein? rodadas? 120 Quantas dias. rodadas o treinador no Campeonato Brasileiro vai ter antes da Copa do Mundo?
campeonato começa em 14. Caramba, eu faço pergunta, não sei, ninguém responde nada. Tem que olhar, porque não desmembrou na tabela toda. Mas, salvo engano, são 7 rodadas. Eu vou confirmar para vocês São já. apenas 7 rodadas. Exatamente, então, 7 rodadas. É muito Então pouco. dá pra assumir depois do campeonato. Dá para assumir depois. Da Copa do Mundo. O Campeonato Brasileiro esse ano mesmo é pós-Copa do Mundo. Sim, Quem mas era aí o técnico do São Paulo em 2014? Muricy Ramalho, seu chucrão. Eu disse pra você, falou que não era. Arrebentou Olha duas aqui. vezes com ele, velho. Olha aqui, e outra, gente, peraí. Se São Paulo ligar pro Cuca, você acha que o Cuca vai falar não? Tá, mas aí vamos lá. Ele vai para a Copa do Mundo e começa a dirigir o time só depois da Copa do Mundo? Primeiro que o Cuca não é treinador do São Paulo, hein? Qualquer que seja o treinador. É a suposição. Não é. Que o Pascoal falou essa semana aqui, que a pressão em cima São é grande. 3 jogos que determinarão a sequência. Eu disse ontem. Eu tô indo são na 3 informação jogos, do Pascoal. São 3 jogos que determinarão a sequência do Dorival Júnior no São Paulo. CSA. O CSA, Quem é, Fabinho? CSA. o Clássico Classic. contra o Santos Saints. e depois contra o Ituano. São os 3 jogos que determinarão e são importantes. E o Dorival, claro, ele sabe disso. O Dorival é um cara inteligente, ele sabe o que tem pela frente aí. Sim, aí vamos lá. Então, chegou no Hudson Ituano. volta hoje Chegou no Ituano. como titular. Caiu o Dorival. Tem que assumir um novo treinador, não pode esperar até a Copa do Mundo. Eu acho que o Cuca muda de ideia. Ele não vai mais para a Copa do Mundo. Não, ele até desiste. pode até ir. Eu acho que ele começa um trabalho, Começa vai o pra trabalho, Copa, vai o pra Copa Cuquinha também, segue fazendo o que tem que ser feito, ele São volta. 12 jogos. Então o que ele fez com o Atlético 12 foi... jogos antes da São Copa. 2 jogos que ele fez com o Atlético. Não, mas ele pode mudar de ideia. Gente, Copa do Mundo é um mês. Você chegar na véspera do negócio ali, assistir o evento, depois Ô Fabinho, eu não vejo. É que ele perde um mês de trabalho. Não é. É isso que eu quero Fabinho, chegar. Eu não vejo o Atlético Mineiro hoje brigando por título brasileiro. E o Não, São Paulo... São Paulo Hoje não. eu não vejo. Alguém vê? Não, Mas e o São Paulo? também não. Mas o São Paulo com tudo isso é o São Paulo. São Paulo tem uma está grife. contratando. São Paulo é o time que mais títulos tem no futebol brasileiro. Quer ver? Isso é uma história que ninguém vai apagar. Se e o é Flamengo, feita. se o Flamengo hoje, por exemplo, tá? Não tô falando que vai. Flamengo liga pro Cuca. Cuca, vem. Cuca não vai? Então vamos lá. Então, Se o Palmeiras hoje no mod, com um esse exemplo, raciocínio, não você vai? estabelece que a torcida do Galo fecha a porta para o Cuca. Porque ele nega o Atlético e por esses fatores todos que você enumera, que são pesadíssimos, não sabe, né? ele Peraí, aceita eu o não outro. tô dando... Ele tá dizendo, a impressão dele, não é eu estou informação. dando uma Eu informação. sei. Eu estou dando um feeling. Então, uma aí o impressão feeling do minha. torcedor do Galo, pô, ele não veio porque ele tem um projeto para a Copa do Mundo. Aí ele aceita o São Paulo, Flamengo ou Você não Palmeiras. sabe ele qual não foi a negociação. De repente o Atlético falou assim, não quero que você vá. Ele falou, então, nesse caso eu não vou. O São Paulo disse, sim, não tem problema nenhum. Ele aceita. Você não sabe. A gente não sabe. O Galo é. Bom, A gente vocês não ainda há sabe. pouco disseram o que o presidente do Flamengo disse para vocês do Rueda. E para vocês virou verdade. Sim, o que o presidente Eu do estou Galo dizendo disse? que o Galo disse, o Alexandre Galo, Disse na o quê? negociação com o Cuca, palavras do Galo. Ele disse que não. Aceitou porque ele tinha um compromisso, uma viagem familiar para a Copa do Mundo. Ponto. Sim, mas se o E ele Galo... não pode ter sido elegante? Não, deixa eu responder. Deixa eu responder. Eu tô me colocando no lugar do torcedor do Galo. Fábio, digamos que isso seja verdade. E o Galo falou, é verdade. Sim. Só que o Galo chegou para ele, nessas condições, eu não topo. Beleza, então não dá. Aí ele chega pro São Paulo e fala assim, olha, eu tenho um compromisso, não posso assumir agora, de Copa do Mundo. O São Paulo fala assim para ele, tudo bem, não tem problema, assume depois. São situações diferentes. Só que o discurso do Galo não foi esse. Foi que o impedimento do Cuca para o Galo foi esse, para o Alexandre Galo. Eu não tenho como assumir um compromisso que eu tenho uma viagem marcada. Não impôs ao Galo, olha, se vocês aceitarem, eu topo. Não foi isso. É diferente. Não sei. Não sei. Eu não vejo. Vocês estão tratando apenas uma questão de semântica. Isso. Porque é o seguinte, o que o Sormani está dizendo é o seguinte, o São Paulo diz a ele, quando você pode assumir agora, Viagem no período da Copa do Mundo, você está liberado E o Galo para e o acompanhar a Atlético Copa do Mineiro Mundo. talvez tenha dito que É não. uma questão apenas de palavras, de semântica, e não de posicionamento. Em qual clube hoje a pressão está maior para a conquista de títulos aí? No São Paulo ou no Atlético Mineiro? São Paulo. O Atlético Mineiro foi campeão da Libertadores em 2013. E o São Paulo foi campeão quando? E está Mas quanto fora da tempo, Pascoal, Libertadores. que São Paulo não a ganha um pressão é título? maior do Por isso São que eu te Paulo. falei do título do São é muito Paulo. maior. Mas aí o torcedor do São Paulo Você vai acha falar, que o Dorival o último Júnior tá título sendo do São Paulo pressionado foi em porque o São Paulo ganha 2012, aquela campeonato Copa todo ano? Sul-Americana.
Vamos falar isso pra você. Quantas temporadas o São Paulo tá brigando para não cair? Muitas, Pascoal, muitas. Não, são tantas assim. Não, Em 2014 foi Flavinho. vice-campeão brasileiro, 2014 foi ao contrário do Benja, que falou que o São Paulo brigou para não ser rebaixado. Mas o São Paulo, ele vem capengando, e muitas vezes ali, Flavinho, ele até escapa naquela reta final de campeonato e dá aquele sprint, mas o São Paulo muitas vezes está do meio da tabela para baixo. Isso tem incomodado muito a torcida do São Paulo. E tá certo a torcida. Então hoje, o cenário pro Dorival, na boa, cara, podem falar, olha, o Dorival vai receber uma chance, olha, o Dorival isso e aquilo. O Dorival tá sendo cozido no banho-maria. Na boa, Pascoal. Tá sendo, a diretoria do São Paulo tá louca para mandar o Dorival embora. A diretoria do São Paulo tá louca para mandar o Dorival embora? Que é uma Acho que não. Estão esperando A informação que eu tenho. A informação que eu tenho é que A diretoria o presidente e o Raí querem a manutenção dele. Exatamente. A pressão existe. Existe por parte Muito grande. de Aspone, de cara que não tem o que fazer, de cara que já mandou e quer continuar mandando e que não tá mais lá e que telefona o presidente o tempo inteiro. Você entendeu? Essa pressão existe. Agora, como é que chama o presidente de São Paulo? Leleco. Não, Carlos. Eu não vejo esse respaldo todo, Não, tem sim, tem. Vai por mim. Inclusive, até nas contratações que o São Paulo fez aí, foram jogadores que o Dorival não caiu. E o Raí Querem a manutenção querem dele. a manutenção dele. Eles talvez não tenham tanta convicção assim, mas eles não cogitam demitir o Dorival. Agora, se perder pro CSA e cair fora da Copa do Brasil, que é o único título importante que o São Paulo não tem. E que eu acho que é o único que ele tem condição de ganhar esse ano. Segunda se rodada. cair na segunda rodada, eu acho que não tem como segurar. Então, mas se houvesse o respaldo, o Corinthians, quando foi eliminado pelo Tolima, o André chegou batendo Essa na sala lá e falou, então, mas aí que tá. Era um cara que tinha uma convicção, mas era um cara que tinha uma convicção no trabalho do treinador e falou, esse é meu treinador. Se vocês que estão aí não quiserem Deveria jogar, ser assim. vocês levantam e saiam. Levantem daqui e saiam. Mas tanto é que o Dorival permanece no São Paulo exatamente por causa disso. Porque o Leco tem dito para esses cardeais que ficam importunando o trabalho dele. Esse é o meu treinador e acabou. E com relação, ao senhor Mani, as contratações que o São Paulo fez que o Leco não indicou. Que o Leco não, o Dorival? O Leco não, o Dorival. O Leco contratou jogadores ali que o Dorival não indicou. Isso é um mal-estar. Isso mostra que não está tão respaldado assim. Que o treinador que está respaldado, o diretor de trabalho são os nomes o São Paulo, historicamente, desde o Juvenal para cá, trabalha dessa maneira. E o Leco foi diretor de futebol do Juvenal. O Juvenal contratava o jogador. O André de Barros Moura, o Flavinho, fala que, o problema do São Paulo não é técnico, o problema do São Paulo é a diretoria. Pode vir o Guardiola que não vai dar jeito, você concorda? O Guardiola daria jeito. O Guardiola daria. O Guardiola, pra mim, é um gênio, é o maior gênio do futebol mundial hoje. Milagre, ele elogiou alguém. Opa! E não é português, é espanhol, que é um grande rival dos portugueses. Vai ganhar o Oscar. E que trabalha em grandes times, não trabalha ali, né? Não é treinador na periferia. Do Getafe. Dá um sorriso. Milagre, hein? Ô, produção, anota aí, 14 de fevereiro. É a primeira vez que Flávio Gomes elogia alguém e alguém do alto escalão do superlativos, hein? É um gênio, entendeu? Olha, foi um elogio repleto de superlativos. Eu acho que hoje se tivesse no Penhasco, rapidinho, se tivesse no Penhasco, Thierry Boutsen e Guardiola. Thierry Boutsen que se fala que é o maior injustiçado. Boutsen, coitado. Quem você salvaria? O salvaria o Guardiola, coitado. Não, se tivesse no Penhasco, o Guardiola e o Alberto Valentim. Vale a pergunta. São dois treinadores. Por afinidade, nacionalidade, proximidade, o Alberto Valentim. Ele nem ouviu. Está sendo apresentado hoje ao Botafogo. Começar um novo trabalho. Eu acho que há um problema sério de direção no São Paulo, sim. Agora, essa direção, esse pessoal que está à frente do futebol agora, o Raí, o Ricardo Rocha e o Lugano. Estão começando a trabalhar agora. A gente vai ver o que vai acontecer. É interessante ver o que acontece se o São Paulo for eliminado. Eu conversei se alguém vai bancar o cara, entendeu? Eu acho que não. Acho que eles vão ser mais do mesmo. Eu conversei com uma pessoa e essa pessoa me disse o seguinte, exatamente isso que o... Quem que perguntou da diretoria? Foi o Benjamin? Não. Presta atenção no programa. Foi ali foi o internauta ali, foi o internauta. O internauta. Ele fez a observação perfeita. Te atrapalha sim, pô. Essa pessoa me disse exatamente o que o internauta acabou de mencionar. O grande problema do São Paulo é a diretoria. Tá? E que essa pessoa me disse também o seguinte, que Raí, Ricardo Rocha, não sei se vão conseguir trabalhar exatamente por causa da diretoria. E por diretoria, entenda-se
Como é que chama o presidente? Leleco. Leco. Então não adianta trazer o Guardiola, porque o Guardiola Não, mas tem aí, uma mas linha de aí trabalho. um cara aí o buraco é mais embaixo. Aí o buraco é mais Aí não embaixo. vem, não fica uma semana com o Leco Agora, contratando sem a anuência. informação que eu também tenho é que o Leco segura o Dorival. Ele tá segurando. Então, saberemos amanhã. Bom, vamos ver quem tá mandando o WhatsApp pra gente aí. Vamos ver quem tá mandando mensagem pra gente. Roda aí. Esse é de Gostou do vídeo? Inscreva-se no nosso canal e dê o seu like.